Olá, tudo bem? Meu nome é Márcio e sou um ex-seminarista teológico daqui da cidade de São Paulo. E é um prazer receber você aqui no nosso canal. Agora, pergunta: você já teve um parente seu que já morreu? E ele ou ela que já morreu, para onde foi? E é sobre isso que você vai começar a entender agora, segundo o que disse o apóstolo Paulo e o próprio Jesus Cristo sobre esse assunto. Agora, para que saber para onde eles foram? É que para o mesmo lugar que eles foram, será provavelmente o mesmo lugar para onde você vai. E já vou adiantar para você que você não irá para o inferno. E todos os seus parentes que já morreram, também nenhum deles não foram para o inferno. Quer saber mais sobre isso? Então assista esse vídeo até o fim e você vai ficar por dentro de tudo isso direitinho, tá ok? De acordo também com o que disse o apóstolo Paulo e também o próprio Jesus Cristo sobre esse assunto. Agora, tudo que vai ser falado nesse vídeo, você poderá pesquisar depois pelos canais MIGG, M-I-G-G Mudo, com o irmão Cristiano, e também pelo canal Escatologia Plena, com o professor Erivelto, tá ok? Agora, para que você tenha um bom entendimento sobre esse assunto, precisamos primeiro falar da ressurreição dos mortos, que está totalmente ligado a este assunto. E para não cansar a sua beleza, vamos começar apenas com 3 passagens que falam sobre esse assunto, a ressurreição dos mortos. Bom, então vamos para a primeira passagem, que é esta aqui, 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 16 ao 20. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, daquela época. Ele fala assim: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Aqui é uma questão de lógica que o apóstolo Paulo está fazendo, tá ok? Se não há ressurreição dos mortos, logo então se segue que Cristo também não ressuscitou, tá ok? Esta é a lógica. Então vamos lá. Versículo 17, ele fala assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. 18, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Agora, por que os que dormiram em Cristo estão perdidos? Ora, porque se Cristo não ressuscitou, todos esses que estavam aqui esperando a ressurreição, também eles não iriam ressuscitar, ou seja, eles iriam permanecer mortos, tá ok? Versículo 19, aí ele fala assim: se esperamos em Cristo somente nessa vida, ou seja, Zé Fini morreu e acabou, tá ok? Aí ele continua dizendo: somos mais miseráveis de todos os homens, tá ok? 20, aí ele fala assim, versículo 20, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Ou seja, de todos aqueles que iriam ressuscitar, Cristo foi o primeiro dentre eles. Ok? Agora, a pergunta é: quando é que essa ressurreição dos mortos iria acontecer? Bom, isso a gente vai ver agora através da segunda e da terceira passagem. Lembra que eu falei que são 3 passagens? Vamos ver agora a segunda e a terceira. Bom, estou agora com a segunda passagem, que é 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e versículo 16. É uma outra carta do apóstolo Paulo, só que para os Tessalonicenses. Aí ele fala assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Bom, vamos agora para a terceira passagem, que é essa aqui, João capítulo 6, versículo 39. E aqui fala assim: e a vontade do Pai que me enviou é esta, Jesus dizendo, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Bom, como você acabou de ver aí, tanto o apóstolo Paulo como também Jesus Cristo, eles estão dizendo que a ressurreição dos mortos iria acontecer no último dia, ou seja, no dia da vinda dele, que se trata da segunda vinda dele, tá ok? Agora, se essa ressurreição iria acontecer somente no dia da segunda vinda dele, de Jesus, então agora vamos ver pelo menos 2 passagens que falam sobre este dia, o dia da vinda de Jesus nas nuvens do céu. Vamos lá.
Bom, então vamos lá. Essa é a primeira passagem, Apocalipse capítulo 6 e versículo 12, que fala da vinda de Jesus. E aqui fala assim: E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Continuando, versículo 13, e aqui fala assim: E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Agora, pergunta: nessa passagem que fala da abertura do sexto selo de Apocalipse, também está acontecendo a vinda de Jesus, a segunda vinda dele? Sim, está. E isso a gente vai ver nos versículos 16 e 17 dessa mesma passagem, tá ok? E eu vou ler aqui para você. Versículo 16, e aqui fala assim: E diziam aos montes e aos rochedos: Cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do cordeiro. Versículo 17, e aqui fala assim: porque ainda vai vir não, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá suportar? Então veja bem, segundo essas passagens aqui, mostra que na abertura do sexto selo de Apocalipse acontece a segunda vinda de Jesus. E também, acontece o quê? O escurecimento do sol e da lua e a queda das estrelas, tá ok? Agora a gente vai ver isso, outra passagem, na segunda passagem, que fala sobre a vinda de Jesus, que vai ser em Mateus. Vamos lá. E aqui está. Mateus capítulo 24 e versículo 29. E aqui fala assim: E logo depois da aflição daqueles dias, Jesus dizendo, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências, ou seja, e os poderes dos céus serão abaladas. Agora, pergunta: quando essas coisas fossem acontecer, essas coisas que Jesus disse agora, quando essas coisas fossem acontecer, também o sexto selo de Apocalipse também estaria sendo aberto? Resposta: sim, porque se trata dos mesmos acontecimentos, ok? Agora, continuando, versículo 30, e aqui fala assim: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Agora, pergunta: aqui está acontecendo a segunda vinda de Jesus? Sim, está. Onde, nesse mesmo dia, como nós já vimos, iria acontecer também a ressurreição dos mortos. Bom, agora preste muito bem atenção no que Jesus vai falar agora no versículo 34, que faz parte do contexto dessa mesma passagem que nós acabamos de ler. E isso há quase 2000 anos atrás. Olha só o que Jesus disse. E aqui está, versículo 34, Jesus dizendo: Em verdade vos digo, ou seja, com certeza eu digo a vocês, que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam, ou sem que tudo isso aconteça em outras versões. Agora, a pergunta é: que geração é esta que Jesus se referiu? Ora, aquela. Por exemplo, se ele falasse isso hoje, para nós, eu estou dizendo hoje, se ele falasse assim: não passará esta geração, qual a geração que ele estaria se referindo se fosse hoje? Ora, a nossa, entende? É essa geração de 2024 que nós estamos vivendo, eu e você, que alguns especialistas dizem que é a geração Alpha, tá? A geração Z já passou, a geração X já passou, a geração Y já passou. E nós estamos vivendo agora na geração Alpha, tá ok? A palavra esta, para você que não sabe, é um pronome demonstrativo para coisas que estão perto e não para coisas que estão longe ou distante, tá ok? Então, se ele dissesse assim hoje, não passará esta geração, eu digo para vocês, então seria essa nossa geração. Só que ele não disse isso para nós. Ele disse isso para os discípulos dele daquela época. E o que ele disse mesmo? Vamos lá, mais uma vez. Em verdade vos digo, ou seja, com certeza eu digo a vocês que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Agora, se você quiser saber direitinho
como que todas essas coisas aconteceram naquela geração, ou seja, o escurecimento do sol, da lua, a queda das estrelas, a vinda de Jesus nas nuvens do céu, tá ok? Lógico que você deve estar pensando sobre isso aí, como que isso aconteceu, como que essas coisas aconteceram naquela geração. Isso é muito fácil. Você vai aí nos comentários aí embaixo e no primeiro comentário aí fixo, tá? Tem um link, você clica no link, que é umas letrinhas azul, e você vai ter acesso direto ao vídeo. Ou se não, tá? Se você não quiser clicar no link, porque hoje esse problema do link está tendo, né, por aí de pessoas pegando dinheiro, enfim, através do link, você faz assim. Você então clica aí no círculo, um círculo que tem chamado Jesus Já Veio, que é o canal, e aí então você vai ter acesso ao canal, tá? E lá vai estar um vídeo chamado Jesus Já Veio número 2. Aí então você assiste esse vídeo até o fim e você vai saber direitinho, tá? Vamos dizer assim, tintim por tintim, como que todas essas coisas aconteceu naquela geração. E quem explica sou eu, tá ok? É isso. Agora, talvez você possa agora perguntar assim para mim, mas espera aí, meu Márcio, só que naquela geração que Jesus disse, naquela geração que já passou, na geração dele, nenhum daqueles que morreram em Cristo Jesus ressuscitaram. Por exemplo, aqueles milhares de cristãos mortos pelas mãos do imperador Nero que foram queimados, né? Nenhum deles ressuscitaram naquela geração. E eu respondo, sim, tá certo. Só que tem um porém. Você sabia que essa ressurreição dos mortos, defendida pelo apóstolo Paulo e também por Jesus Cristo, ela não ia ser em corpos físicos, como muita gente pensa e ensina? Não, não. E é sobre isso que vamos começar a te mostrar agora. Vamos lá? Bom, então vamos lá. Veja, o que acontece com o nosso corpo depois que a gente morre? Ora, como você mesmo já sabe, ele se desfaz, como na imagem que eu estou te mostrando, tá? Ficando somente os ossos. E depois, com o tempo, esses ossos vão se desgastando, virando pó. Não é assim que acontece? Agora, tem pessoas que acabam optando para cremação. Veja essas imagens. Essas são as cinzas humanas, material resultante da cremação. Agora, continuando, tem pessoas hoje em dia que perguntam assim, peraí, se tudo isso acontece com o nosso corpo, então com qual corpo que as pessoas vão vir, vão ressuscitar na ressurreição dos mortos? Com qual corpo elas vão ter? Bom, essas mesmas perguntas que algumas pessoas fazem hoje, também se fazia lá na época do apóstolo Paulo. Porque todo esse processo também acontecia, lógico, na época dele e antes dele ainda. E agora a gente vai ver qual foi a resposta do apóstolo Paulo sobre essas mesmas perguntas. Vamos lá. A passagem que vamos ler é 1 Coríntios, capítulo 15, e do versículo 35 ao versículo 44. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Então vamos lá. Versículo 35, ele fala assim, mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos e com que corpo virão? 36. Aí ele fala assim, insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, versículo 37, e quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, ou seja, o pezinho que nasce depois que é semeado, né, a semente, tá? Aí ele fala, mas o simples grão, como o de trigo ou de qualquer outra semente. Mais uma vez. E quando semeias,
não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Tá? 38. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Bom, aqui nós temos um exemplo do que o apóstolo Paulo está falando, tá? Então isso aqui é uma semente de abacate que foi semeado primeiro e aí depois então nasceu esse pezinho de abacate. Então foi semeado este corpo que foi a semente e depois então nasceu esse outro corpo que é o pezinho de abacate, ok? Bom, a mesma coisa, por exemplo, é esse grãozinho de feijão, é essa semente de feijão. Então veja que aqui a semente de feijão é um corpo, tá? E aí então primeiro é semeado essa semente, lógico, na intenção que daqui nasça o pezinho de feijão, tá? Então primeiro é semeado essa semente e depois veja só o que acontece. Bom, como você mesmo já sabe, acontece isso, tá? Nasce um pezinho de feijão. Então, primeiro foi semeado a semente e aí então depois nasceu esse outro corpo, que é esse pezinho de feijão. Então é assim, se foi semeado uma semente de feijão, vai nascer o quê? Ali, um pezinho de feijão. Se foi semeado, por exemplo, um pé de abacate, como eu te mostrei, vai nascer o que ali depois? Um pé de abacate. Se foi semeado primeiro uma semente de grão, um grão, aliás, de trigo, vai nascer o que ali depois? Olha, um pezinho de trigo. E assim sucessivamente, ok? Bom, agora eu vou pular os versículos 39, 40 e 41, porque todos eles é do mesmo sentido que eu acabei de explicar agora, tá ok? Das sementes que são semeadas, e de acordo com a semente que é semeada, nasce o pezinho ali que vai nascer, tá ok? Agora, versículo 42, e aqui fala assim: assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. 43. Semeia-se em desonra, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Agora vamos para o versículo 44. Bom, versículo 44, e aqui diz: semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Agora, eu quero chamar a sua atenção aqui para a palavra ressuscita. A palavra ressuscita, no original grego, deixado pelo apóstolo Paulo, é a palavrinha grega egairo, tá? Que dá um sentido de despertar, levantar. Então, seguindo o sentido original, fica assim: semeia-se corpo natural, levanta, desperta corpo espiritual, tá? Do grego pneumatikos, que está no sentido de coisa totalmente espiritual, desde o momento que se levanta, desde o momento que se desperta, tá ok? Continuando aqui, ele fala assim: se há corpo natural, há também corpo espiritual. Ué, como assim? Bom, eu vou te dar um exemplo bem simples aqui, que é usando esse feijãozinho, tá? Eu vou te fazer uma pergunta. Dentro desse feijão agora, tem um pezinho de feijão com as suas folhas verdes? Resposta: tem sim. Só que isso está no estado de potencial, tá? E para que esse pezinho de feijão com as suas folhas verdes deixe do estado de potencial para o estado de realidade, é preciso primeiro que essa semente seja semeada, para que assim o tal pezinho de feijão passe a existir de fato. Se isso, essa sementinha germinar, é lógico, tá? Que nesse caso vai no sentido que o apóstolo Paulo está falando. Se há corpo natural, há também corpo espiritual, tá? Agora, pergunta: essa passagem que nós acabamos de ler serve de base para dizer assim, por exemplo, que depois que uma formiguinha morre, por exemplo, sai dali do corpinho da formiguinha um corpinho espiritual da formiga? Resposta: não, pessoal, tá? E por que não? É porque todas essas explicações que o apóstolo Paulo está dando são explicações a respeito das perguntas que se faziam naquela época com concernente à ressurreição da vida de pessoas.
e não de bichos, ok? Por isso, essa imagem aqui que eu estou te mostrando não tem nada a ver com o sentido com que o apóstolo Paulo está falando, ok? E a imagem que mais se assemelha do que o apóstolo Paulo está falando aqui seria essa imagem, ou seja, de uma ressurreição em corpos totalmente espirituais, ok? Agora, se você quiser saber se tudo isso é verdade ou não, é só pesquisar no Google por esse nome. Agora, eu vou explicar uma coisa para você que talvez você ainda não saiba. É que quando Jesus estava entre nós, ele foi a primeira semente vivificada. E já as outras demais, tá? As outras demais sementes dos justos, né? Ainda não, tá ok? Então, foi por isso então que ele disse assim em João, capítulo 13 e versículo 36. Ele disse assim para eles: para onde eu vou, vocês agora não podem me seguir, mas depois me seguirão. Mas isso quando? Ora, na vinda dele, onde as demais sementes dos justos seriam vivificadas. Foi por isso então que o apóstolo Paulo disse assim, veja. E aqui está, 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 22. Aqui ele fala assim: porque assim como todos morrem em Adão, ou estando em Adão, assim também em Cristo, ou seja, estando em Cristo, todos serão vivificados. Continuando, versículo 23, aí ele fala assim: mas cada um por sua ordem. Mas cada um por sua ordem o quê? Ora, falando da vivificação, tá? Aí ele fala assim: Cristo as primícias, como já falei, Cristo foi o primeiro, depois os que são de Cristo na sua vinda. Agora, falando mais a respeito disso, olha só o que o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 5, e do versículo 1 ao 4. Bom, versículo 1, e aqui está assim: porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa, não feita por mãos, ou seja, sem participação humana, esse é o sentido original grego, tá? Eterna nos céus. Agora, espera aí, aqui ele fala assim: porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, agora, qual é a casa terrestre aqui que o apóstolo Paulo está se referindo? Será que a casa terrestre que o apóstolo Paulo está se referindo se trata dessa casa? Resposta: não. Será que a casa terrestre que o apóstolo Paulo está se referindo é desta casa? Resposta: também não. Será então que a casa terrestre que o apóstolo Paulo está se referindo se trata desta casa? Resposta: também não. Olha, para você que não sabe, segundo o contexto, a casa terrestre que o apóstolo Paulo aqui está se referindo se trata desta casa, tá? É dessa casa aqui que o apóstolo Paulo está se referindo. E esta casa, sim, teve participação humana, tá? Agora que você já sabe qual é a casa terrestre que o apóstolo Paulo está se referindo, vamos ler mais uma vez o texto e vou te mostrar algumas imagens que é para você entender direitinho o sentido que o apóstolo Paulo está falando. Vamos lá. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa, não feita por mãos, ou seja, sem participação humana, eterna nos céus. Agora, continuando, versículo 2, aqui ele fala assim: e por isso também gememos, desejando ser revestidos, tá, da nossa habitação, que é do céu. Agora, espera aí. Aqui o apóstolo Paulo diz revestidos. Ué, então isso significa dizer que eles já estavam vestidos com alguma coisa? Sim, é isso mesmo. Eles já estavam vestidos, nesse caso, com a própria habitação terrestre que eles estavam vivendo, que nesse caso são os próprios corpos deles, e que também temos os nossos próprios corpos, tá ok? E o que eles estavam desejando é serem revestidos com a habitação que é do céu. Ninguém pode ser revestido se antes não estiver
já vestido. Agora, para que você entenda o próximo versículo 3 que nós já vamos ler, é preciso que você saiba de uma coisa. É que vestido é uma coisa e despido é outra coisa. Vamos lá. Nesse tipo de linguagem que o apóstolo Paulo está usando, vestido é quando a pessoa ainda está nesta habitação terrestre. E despido é quando a pessoa deixa esta habitação. E isso só acontece, como você sabe, depois que a pessoa morre. Agora vamos ler o versículo 3 de acordo com como está no original. Não de acordo com como está em nossas Bíblias. Porque nas versões que está em nossas Bíblias, mudou um pouco o sentido que está no original, tá? Então, no original está assim. Se todavia fomos encontrados vestidos e não despidos. Numa outra linguagem mais fácil de entender, se todavia fomos encontrados vivos e não mortos. Agora, por que o apóstolo Paulo está falando assim? Por quê? É que na segunda vinda de Jesus nas nuvens do céu, o que iria acontecer com os vivos não seria o mesmo do que iria acontecer com os mortos. Ou seja, com os vivos, eles seriam apenas revestidos com a habitação que é do céu. E já com relação aos mortos, eles iriam ressuscitar na própria habitação que é do céu, ou seja, em corpos glorificados. Continuando, e aqui está, versículo 4, e aqui fala assim: porque também nós quem? Ele e os irmãos daquela época, tá? Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, nesta casa, tá? Gememos carregados, não porque queremos ser despidos, ou seja, mortos, tá? Mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida, ou seja, se torne imortal. Agora, a pergunta é: quem aqui estava desejando ser revestido? É a casa ou são eles que estavam na casa? Ora, nesse caso, são eles que estavam na casa. Que nesse caso, então, se refere à alma deles, o ser deles. É que estavam desejando ser revestido para que o mortal se tornasse imortal. E isso está também, nesse sentido, está em 1 Coríntios capítulo 15, e versículos 53 e 54. Vamos ler? Vamos lá, versículo 53, aqui ele fala assim: porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. 54. E quando isto que é corruptível se revestir, da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Agora, a pergunta é: a alma morria? A alma morre? Resposta: a alma morria e a alma morre, dependendo quem é essa alma. E isso a gente vai ver em várias passagens da Bíblia. E eu vou te mostrar uma dessas passagens que, ao meu ver, é o mais claro sobre isso. Vamos lá. E aqui está, Mateus capítulo 10, versículo 28. E aqui fala assim: não tenho medo daqueles que matam o corpo, Jesus dizendo, mas não podem matar a alma. Não têm o poder de matar a alma. Porém, tenho medo de Deus, ou seja, temem aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Mas espera aí, como é que o corpo vai ser destruído no inferno? Não tem alguma coisa errada aqui? Sim, e a coisa errada está justamente nessa palavra inferno. Agora a gente vai ver como que essa palavra aqui está no original. Vamos ver o que tem no original. Veja, no original está essa palavrinha aqui, ó, Guiena. Agora, o que foi o Guiena lá na época de Jesus? O que foi? Veja, o Guiena, para você que não sabe, se trata deste lugar aqui, que traz o nome também de Vale do Rinom, que no qual, na época de Jesus, as pessoas traziam seus lixões de Jerusalém, como também animais mortos e até mesmo pessoas mortas, e eram jogadas neste lugar para serem destruídas pelo fogo.
e não para ficarem queimando para sempre, tá ok? Nesse caso, então, Jesus fez apenas uma metáfora para eles, no sentido de querer dizer que só Deus tem este poder de aniquilar totalmente a vida de uma pessoa, ou seja, tanto o corpo como a alma. E por causa disso, a ele é que eles deveriam temer. E para você que não sabe, todas as palavras inferno que está em nossas Bíblias, no original sempre vai estar no sentido do guiena, que eu acabei de mostrar para você, ou se não no sentido de cova, e nunca no sentido do inferno que nós estamos habituados a conhecer, tá ok? Agora, se em nossas Bíblias, no original, as palavras que está lá nunca esteve no sentido do inferno, que nós estamos habituados a conhecer, então por que a igreja, colocou e manteve essa palavra inferno em nossas Bíblias até hoje? Ora, muito simples, para colocar medo nas pessoas. É somente isso, ok? Agora, talvez você possa me perguntar assim, mas espera aí, não tem outra passagem da Bíblia que fala que Jesus foi para o inferno para pregar os espíritos em prisão? Bom, na Bíblia tem sim, tá? Só que o entendimento dessa passagem não é esse, tá? Isso, se não me engano, está em 1 Pedro, capítulo 3, e versículo 19, se não me engano, tá ok? Mas o entendimento daquela passagem não é esse, tá? Eu vou dar um exemplo de pastores que já conhecem o entendimento correto, como por exemplo, o arqueólogo e pastor Rodrigo Silva. Ele já sabe e entende que o entendimento ali é outro, como também outro pastor conhecido, que é o pastor Elias Soares, da Assembleia de Deus. Ele também já sabe o verdadeiro entendimento daquela passagem, como também vários outros pastores e irmãs que já conhecem isso, ok? Agora, também você possa estar me perguntando assim, mas espera aí, e Jesus? Por que ele não ressuscitou em um corpo totalmente espiritual, sem ninguém poder vê-lo? Olha, isso poderia até acontecer, tá? Mas se isso acontecesse dessa forma, então os irmãos daquela época, como por exemplo Pedro, Tiago, João, os apóstolos dele, não ia poder testemunhar de fato que realmente ele ressuscitou, tá? Então as coisas aconteceram da maneira como aconteceu, porque foi preciso que acontecesse. E também serviu para cumprimento de várias profecias, ok? Agora, a pergunta é, e nós, hoje em dia, para onde vamos depois da morte? Qual será o nosso destino? Bom, nesse entendimento, hoje, todos aqueles que morrem estando realmente em Cristo Jesus, passam a viver imediatamente em um corpo totalmente espiritual. E já para aqueles que morrem sem estar em Cristo Jesus, infelizmente, deixam de existir para todo sempre, tanto o corpo como a alma, depois que morrem. Agora, o que é estar em Cristo Jesus? Será que estar em Cristo Jesus é ser membro de uma igreja? Resposta, não, tá? Estar em Cristo Jesus é simplesmente, resumidamente falando, é procurar ser uma pessoa boa e honesta diante de Deus e diante dos homens, tendo o mesmo caráter que Yeshua teve. Como o apóstolo Paulo disse, sejais os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 11. Eu costumo dizer que esta vida em que nós vivemos é uma verdadeira semeadura, onde milhares de sementes são semeadas, ou seja, de pessoas que vêm para este mundo e depois que cada uma morre, algumas germinam e outras não. Agora, talvez você possa me perguntar assim, mas e aquelas coisas que estão escritas no livro do Apocalipse? Como é que fica? Olha, para você que não sabe, todas as coisas que estão escritas no livro do Apocalipse se referem aos acontecimentos que aconteceram no primeiro século da era cristã. E uma das provas disso é o que está em Apocalipse, capítulo 22 e versículo 10. E aqui está assim, e disse-me, não cele as palavras da profecia desse livro, o anjo dizendo para João, o apóstolo João, tá? Não celes as palavras da profecia desse livro, porque próximo está o tempo. Que nesse caso aqui foi diferente
do que o anjo pediu lá para Daniel. Lá em Daniel, capítulo 12 e versículo 4, como também, se não me engano, versículo 9, lá o anjo pediu para Daniel selar as palavras proféticas do livro dele, tá ok? Por que ele pediu isso? Porque ele pediu para selar lá? Porque as coisas que foram mostradas para Daniel iriam se cumprir em tempos mais para frente do que Daniel, tá? Agora, aqui não. Aqui o anjo pede para João não selar as palavras proféticas deste livro, do livro de Apocalipse, porque próximo está o tempo. Agora, próximo está o tempo de quê? Ora, de se cumprir as palavras proféticas do livro de Apocalipse, tá? Agora, se tivesse alguma coisa ainda do livro de Apocalipse para se cumprir nos dias de hoje, então, logicamente, o anjo ia pedir para João o mesmo que ele pediu para Daniel, ou seja, cele as palavras deste livro, tá ok? Agora, o que resta para você é duas coisas. A primeira é saber direitinho e pesquisar e saber direitinho se a vinda de Jesus nas nuvens do céu já aconteceu ou não. Porque se a vinda de Jesus nas nuvens do céu já aconteceu, segue-se então que a ressurreição dos mortos também já aconteceu. Pois a ressurreição dos mortos não ia ser em corpos físicos, mas em corpos totalmente espirituais, tá? E a segunda coisa é pesquisar direitinho se o Jesus histórico realmente existiu ou não, para que você não fique acreditando em coisas que nunca existiu, tá ok? Pesquise também se o apóstolo Paulo existiu, pesquise também se as cartas que eu apresentei nesse vídeo do apóstolo Paulo são verdadeiras ou não, tá ok? Agora, para terminar, eu vou citar aqui 4 grandes absurdos do mundo cristão, tá? O primeiro absurdo é dizer que o crente tem que pagar o dízimo. Isso é um grande absurdo, tá ok? Segundo absurdo é dizer que o inferno existe. Terceiro absurdo é dizer que Jesus ainda virá. Um grande absurdo. Quarto absurdo é dizer que Jesus aboliu o sábado do Senhor na cruz. Esses 4 são grandes absurdos. E o maior absurdo desses 4 que eu citei, eu vou falar agora. Ao meu ver, pelo menos ao meu ver, é o quarto absurdo. É dizer que Jesus aboliu o sábado do Senhor na cruz do Calvário. Esse é um absurdo tremendo, ok? Agora, para terminar, eu e meu irmão Josafá, que está me ajudando a gravar esse vídeo, nós desejamos que todas essas informações, aliás, nós esperamos que todas essas informações tenham te ajudado, tá ok? Que Deus abençoe você e sua família.